Nós, mais uma vez, estamos nesse lugar santo para adorar a Deus, para oferecer algo a Deus. E como nós já aprendemos, viemos oferecer um culto racional ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Estamos felizes com Jesus? Amém? Amém. Graças a Deus. O importante da nossa vida é a nossa certeza da nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo disse: se nós tivermos, se a nossa esperança estiver apenas nas coisas dessa terra, nessa vida, nós somos os piores miseráveis da face da terra. Então nós temos que ter certeza e convicção da nossa salvação. Nós temos que ter certeza e convicção que nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. É o nosso destino. Nós estamos em uma marcha, em uma caminhada. Nós estamos em uma, como diz a Bíblia Sagrada, uma romagem, uma romaria. O povo está indo em direção, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, sem perder o foco de Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Então, baseado, nós vamos estar falando baseado num texto muito conhecido de todos nós, que está no livro de Salmos, de número 122, não é? E o título desta mensagem: estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar. Então eu quero pregar subordinado a esse tema: estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar. Não podemos olhar nem para a direita, não podemos olhar para a esquerda, não podemos retroceder, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que retroceder, Deus não tem mais prazer na alma dos tais. Aquele que colocou a mão no arado, ele jamais poderá tirar a mão do arado. Então, baseado nesse texto aqui, nós vamos trazer algo que a Bíblia Sagrada fala que é a oração pela paz de Jerusalém. Então, aqui esse salmo é chamado Salmos de Romagem, e são 15 salmos, que é do Salmo 125 até o Salmo 35, que a Bíblia traz por título Cânticos de Romagem ou Salmos de Romagem. Isso significa o quê? Que o povo de Deus estava em romaria em direção a Jerusalém. Então o povo de Deus, as 12 tribos, elas estavam espalhadas, mas 3 vezes por ano eles reuniam em romaria para adorar a Deus em Jerusalém. Então ali estava o tabernáculo, onde o povo era, por tradição, por costume, ia adorar a Deus. Alguns iam 3 vezes no ano, outros iam uma vez. Independente de onde eles estivessem, as 12 tribos e os demais, eles iam em marcha, cantando. Então, se você for estudar os salmos, esses salmos, você vai perceber que eles estavam marchando, eles estavam andando e cantando. Agora imagina, naquela época, a distância, dias e dias que eles andavam para ir para o templo adorar a Deus. Então, baseado nesse salmo que foi escrito por Davi, que também era um adorador, que também ele deixou escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque todas as vezes que eles se reuniam para ir para Jerusalém, para irem para o tabernáculo, o coração de Davi se alegrava. Ele também deixou escrito que o desejo dele era morar na casa de Deus. Ele também deixou escrito que o zelo pela casa de Deus o consumia. Então a gente observa que esse legado que Davi nos deixou,
é para nós também termos esse mesmo amor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, e nós não podemos retroceder. Então, o Salmo de número 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu gostaria que a noiva do Cordeiro repetisse comigo. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos repetir mais uma vez? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi escreveu porque era uma alegria imensa que eles sentiam quando chegava a época deles se reunirem para ir para o tabernáculo. E eles continuam naquela caminhada, ali orando, ali cantando, dizendo, o versículo 2: pararam os nossos pés junto às tuas fontes, ó Jerusalém. Então isso aqui é um cântico que eles iam cantando, falando, se alegrando, porque eles estavam indo para a casa de Deus. Então esse salmo, como já foi dito, é chamado de cânticos de peregrinação do povo de Israel. Eles estavam peregrinos numa terra, e quando chegava o momento eles se reuniam. Porque eu não sei se você sabe, Israel, ele ficou muitos anos sem ser reconhecido como nação. Eles eram peregrinos, né? Como eu já disse aqui em outras oportunidades, em 1948 que Israel voltou a ser reconhecido como nação. E como também eu já disse, foi um voto de Minerva, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que naquele momento da votação ali na ONU, o voto dele, o voto de um brasileiro que decidiu em 1948 para que Israel voltasse a ser nação. Então isso alegra muito o nosso coração, porque tem a participação nossa. E o versículo 3 continua dizendo: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para que renderem graças ao seu nome. E aqui eu quero conjecturar com vocês que nós também somos a Jerusalém celestial. Nós também somos este povo que deixamos o aconchego dos nossos lares. Nós também somos este povo que entendemos esse chamado do Espírito Santo para a nossa vida, que nós deixamos nossos afazeres, nós não olhamos para as dificuldades, para a distância, para o cansaço, mas nós, como esse povo, nós andamos em direção, marchando para um lugar onde nós reunimos, numa coinonia, onde um povo escolhido por Deus se reúne para oferecer um culto racional a Ele. Então nós entendemos aqui, igreja, que era cantando, né, os judeus que estavam peregrinos indo para Jerusalém, e ali tinha as festas, que era tradição instituída por Deus e colocada na lei por Moisés, né, a festa da Páscoa, que eles tinham que comemorar esta festa que nós já estudamos sobre a Páscoa, que simboliza a passagem, quando eles deixaram de ser escravos e passaram para a liberdade, e eles nunca pararam de comemorar, e os judeus até hoje eles comemoram essa passagem. E também no dia de Pentecostes, que todos nós conhecemos, né? O dia que aconteceu o Pentecostes, que o povo estava ali reunido, e do céu desceu o Espírito Santo, e todos foram batizados com fogo. Todos ali falaram em línguas, e até hoje os judeus comemoram o dia de Pentecostes, não é? A descida do Espírito Santo. E ali a Bíblia fala que houve a Shekinah de Deus. O que é a Shekinah de Deus? É a glória de Deus, quando ela vem sobre um povo, sobre uma nação. E a Bíblia fala que em alguns momentos a glória de Deus era tão forte que muitos não conseguiam ficar em pé, muitos caíam pelo chão, de tanto poder da parte de Deus. E ele também comemorava ali o
tabernáculo, que era onde estava construído para eles 3 vezes por ano ele adorar, onde estava ali dentro do tabernáculo a Arca da Aliança. Então, igreja, esses exemplos que eu quero trazer para a igreja é que nós também possamos sentir este mesmo desejo, essa mesma alegria, porque nós também, como diz a Bíblia Sagrada, nós somos peregrinos, nós estamos numa terra estranha. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. A Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar, a nossa morada é a Canaã celestial. Então, quando nós entendemos isso, nós não podemos parar a nossa caminhada, nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para as dificuldades da vida, nós não podemos tirar a mão do arado. Eu comecei a fazer a obra de Deus, mas veio as dificuldades, eu vou parar. Jamais nós poderemos parar, porque nós somos chamados, nós somos capacitados para fazer a obra do Senhor. Então, meus queridos, era ali onde estava ali o tabernáculo, a Arca da Aliança, que fora construída, segundo os historiadores, no deserto. Agora, entre na história, comece a imaginar uma nação caminhando no deserto, dias e dias, para ir em obediência ao mandato de Deus, reunir um povo escolhido, como a Bíblia diz, para ir a um lugar adorar a Deus. Então, esses legados que esses homens nos deixaram, nós também precisamos deixar para os nossos. Qual o legado que você vai deixar para os que virão depois de você? O que eles dirão de você? O que seus descendentes, o que aqueles que depois de você vai dizer? Qual o exemplo que nós estamos deixando para eles? E aqui nós entendemos que onde Deus se manifestava, como já foi dito, ali era a glória de Deus. E nós entendemos que também, igreja, a glória de Deus se manifesta aqui. Eu queria muito que você sentisse que o Espírito Santo está em você. Eu queria muito que você sentisse o poder de Deus na sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E como eu, como templo e morada do Espírito Santo, estou? Eu preciso sentir a presença daquele que está dentro de mim. E tem várias formas de eu demonstrar que eu estou sentindo a presença dele. Tem várias formas de ser manifestada a Shekinah de Deus na minha e na sua vida. Nós vamos demonstrar isso no nosso dia a dia. Nós vamos demonstrar essa glória de Deus, essa Shekinah de Deus. Nós vamos demonstrar o Espírito Santo em nós, é no dia a dia. Nós entendemos que naquela época, quando foi determinado por Deus, era um lugar específico. Não podia adorar a Deus a não ser ali no tabernáculo. Eles não poderiam criar um altar, fazer um altar, como tinha vários deuses naquela época, como você sabe. Tinha vários altares pagãos. Mas o povo de Deus, os escolhidos de Deus, eles só poderiam adorar a Deus em um lugar específico. E eles se reuniam para tal. Nós hoje também temos a liberdade de nos reunirmos, como eu já disse, no momento chamado coinonia, onde cada um sai da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, para reunirmos em um local chamado igreja, para adorarmos a Deus. Naquela época, Jesus, como todos sabem, não tinha vindo, mas depois que o véu foi rasgado de cima a baixo, nós temos total liberdade de adorar a Deus debaixo de uma árvore, dentro da nossa casa, onde nós estivermos.
ali tem que ter um altar de adoração. Se eu estiver no trabalho, ali vai ser o meu lugar de adoração. Onde você estiver, na sua casa, na faculdade, ali é o lugar de adoração. Nós hoje temos essa liberdade. Então é por isso que eu digo para as pessoas, e eu penso isso e quero viver isso. Eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus em todo momento da minha vida, em todo lugar que eu estiver. Eu estou ali cultuando a Deus. Onde você estiver, você precisa estar cultuando a Deus, adorando a Deus. Então, nos dias que nós vivemos, nossa expressão religiosa, ela não tem um lugar considerado sagrado para adorar a Deus. Naquela época, o lugar sagrado era só o tabernáculo. Hoje, o sagrado é onde você está, onde você colocar a planta dos seus pés. Ali é o seu sagrado, é o seu lugar consagrado, é onde você vai adorar a Deus. E aqui eu me lembro de um lugar que nós, de vez em quando nós vamos trabalhar numa empresa dos, acho que são japoneses, sei lá, e eu estava observando os irmãos, um banheiro público, ali naquela empresa em Contagem, e eu tive a oportunidade de ver alguns irmãos no intervalo, eles ali ajoelhados. Tem um banheiro, tem os banheiros, tem os bancos, tem uma mesinha e tem um espaço, nós temos descanso. E ali naquela mesa de ardósia, eu tive a grata satisfação de ver ali Bíblias, revistas evangélicas, e ter a oportunidade de ver algumas pessoas ali ajoelhadas orando, de ver algumas pessoas ali no intervalo lendo a Bíblia. Para mim aquilo foi o máximo, independente de quem estavam com eles ali. Ali era o altar que eles tinham construído para adorar a Deus. Porque às vezes muitas pessoas não têm tempo de vir à igreja, mas ela pode adorar a Deus no trabalho, pode adorar a Deus dentro do avião, dentro do ônibus, na escola, na faculdade, onde estiver. Ali você precisa construir o seu altar. O culto não acaba depois da bênção apostólica. Aqui é apenas um ponto e vírgula. O culto continua na sua casa, no seu trabalho, amanhã, terça-feira, a semana toda. O culto não pode parar. Nós não podemos parar de adorar. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho que adorar a Deus quando eu estou no trânsito dirigindo, quando eu levo uma fechada, uma batida, Nilene? Ali eu tenho que adorar a Deus. Glória a Deus. Eu sou crente, eu sou representante do céu, eu não posso retroceder, eu não posso negar a Cristo por causa de uma perda material, eu não posso negar a Cristo por causa de uma fechada de carro, eu não posso negar a Cristo, eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, estou olhando para Cristo, não posso, eu não posso retroceder, eu estou com a mão parada, eu sou representante do céu, eu sou representante de Deus. Naquele momento eu estou cercado por uma tão grande nuvem de testemunha, me observando. Eu estou representando a Deus em todos os momentos da minha vida. E quero aqui compartilhar com a igreja um versículo, porque nós aprendemos que quando Jesus, ele disse para uma mulher samaritana, conforme está, eu quero ler com a igreja, no capítulo 4 de João, versículo 21, 23 e 24. Então esse texto eu acho ele sublime, salutar para mim esse texto, não é? Quando a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Jesus que escreveu João no capítulo 4, versículo 21. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
Está chegando um tempo onde Deus está olhando para você e para mim. Se eu adoro a Ele somente na igreja, ou se eu adoro a Ele no trabalho, no trânsito, no avião, no ônibus, na praia, no passeio, na viagem, né? Vai vir um tempo, não importa se você adora o Pai neste monte aqui, nesta igreja ou em Jerusalém. Versículo 23, por favor. Mas está chegando a hora, e de fato chegou. A Bíblia fala que o nome de Deus é Já. Quando Moisés foi enviado para pedir Faraó para libertar o povo, perguntou: quem é você? E ele disse: o eu sou me enviou. O eu sou te enviou. O eu sou nos chamou. O eu sou nos enviou para ser representante dele na faculdade, na escola, no trampo, pelo mundo, porque nós somos forasteiros. Onde nós estivermos, o eu sou nos enviou. O eu sou nos colocou naquele lugar. Então o versículo 23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Porque tem muitas. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que dizem que adoram a Deus. Você não precisa dizer que você é um adorador. Você não precisa tocar trombeta. As pessoas vão ver você. As pessoas vão ver que você é um adorador, é uma adoradora. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós temos o caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o brilho de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver o brilho de Cristo em você. E você, naquele momento, estará sendo o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade. Porque nós encontramos, infelizmente, nos dias de hoje, que se nós não vigiarmos, se nós não nos policiarmos, nós vamos ser crentes só dentro da igreja. Nós vamos adorar a Deus só dentro da igreja. Nós vamos ser os verdadeiros adoradores só dentro da igreja. Se nós não nos policiarmos, lá no trabalho nós vamos contar piadas, talvez piadas, até pornográficas, ou se nós não contarmos, nós vamos sentar na roda dos escarnecedores e vamos rir das piadas, vamos compactuar com as piadas. E a Bíblia Sagrada diz que as más